nosso calendário aqui da casa, né? Uma semana que todos os anos, né? Nós estamos aqui sempre incluídos, né? De trazermos o melhor nessa semana, onde a nossa casa homenageia ao nosso calendário. Gente, querendo lembrar que, em comemoração a essa semana, tem livros da codificação kardeciana que estão à venda na secretaria, na livraria, compressos, então nós muito interessantes. Pode procurar lá, porque são 6 livros. Lembrando também, não deixe de assistir ao filme do Tival, que está passando. O filme é emocionante, vale a pena assistir. Entrou em cartaz também o filme do Paulo, cartaz William. Fica aí também o convite para que vocês possam também prestigiar esse filme. Essa semana especial ela é uma realização de um dos departamentos secretários do IDEA, Departamento de Evangelização de Frutos, que é o departamento responsável pelas palestras públicas pelas semanas especiais. Nesse departamento, trabalhamos eu e a Cíntia, que hoje não se encontra. Nós temos o nosso diretor doutrinário da família, que está acompanhando, o nosso presidente da casa, que é o Zé gente, vocês podem ver que o tema da nossa semana de Kardec é Paulo, o apóstolo do Cristo. Por que Paulo nessa semana de Kardec? É porque nós aproveitamos para que pudéssemos fazer uma coisa diferente, mas que fosse também uma semana bonita. É porque o apóstolo Paulo, ele tem uma máxima, onde ele nos fala que fora da caridade não tem salvação. E Paulo, o apóstolo dos antigos, né, ele andava muito em caridade. Principalmente na primeira carta que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 13, possivelmente, onde ele nos fala do amor, nos fala da caridade. Então, o foco é esse. E nós estamos também, no dia de hoje, trabalhando em comum com a Anne. A Anne, nessa semana de Kardec, ela está trabalhando também com a nossa casa. Então, nós estamos aqui fazendo a nossa homenagem ao Kardec, na casa de Sena Xavier, atendendo também a Anne. Gente, então, vamos falar um pouquinho do Kardec. Hippolyte Léon Delisard Rivail, nascido no dia 3 de outubro de 1804 em Lyon, na França, desencarnou também em Paris, 31 de março de 1869. Falei, né? Breves palavras, um estudioso, autor de várias obras, deparou-se com o fenômeno das mesas girantes, começou a estudá-las, reconheceu a autenticidade dessas mesas, mas lembrando que não foi o fato das mesas girantes que fez com que ele se convencesse da comunicação dos espíritos. Foi um fato acontecido com ele, onde ele estava presente em uma reunião e uma das pessoas o chamou pelo nome. Quando ele se virou para atender, ele viu que quem o estava chamando não era aquela pessoa física que ali estava, era alguém que se expressava por aquela pessoa que ele estava e disse a ele coisas que apenas os dois sabiam. E isso então o conscientizou de que os espíritos sim comunicam, né? Essa comunicação entre o mundo dos espíritos e o mundo dos encarnados. Ele convenceu-se então da existência dos espíritos e da sua comunicação com os homens. Adotou o nome de Allan Kardec, que é um nome que ele considerou que era seu nome numa existência bem anterior. Com a máxima fora da caridade não há salvação, ele nos mostra a igualdade entre os homens. No seu túmulo lá em Paris, vive escrito: nascer, morrer, renascer ainda, e progredir sem cessar. Então fica aqui a nossa homenagem, né, ao Kardec, a quem somos tão gratos, porque tanta coisa, né, nós devemos ao Kardec. E para que nós possamos então estar fechando na noite de hoje essa homenagem que nós estamos prestando a ele, nós temos aqui conosco a presença do Oswaldo, que vai estar falando para a gente sobre Paulo, médico das almas. Paulo, o médico das almas. Oswaldo é médico, grande estudioso, escritor, orador espírita. Então nós temos a certeza de que é um momento grandioso
Boa noite. Gente, nós queríamos agradecer a oportunidade de voltarmos aqui. É sempre uma alegria para nós e a UCE nos oferece a chance de ter que estudar para trazermos tudo aqui. A gente aprende mais nessa preparação. E nós ficamos com esse tema para comentar sobre Paulo de Tarso, uma análise que inclui alguma coisa da parte médica. E a proposta que nós vamos fazer baseia-se numa pesquisa que nós fizemos nesses 3 pontos. Em Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, que foi um seguidor de Paulo, né? Em Paulo e Estevão, uma obra psicografada pelo Chico, ditada por Emmanuel, e pegamos na literatura histórica e da teologia. A diferença dessas referências é que Lucas tenta mostrar o que Paulo fez. Ele mostra Paulo atuando e reforça a condição de Paulo de ser um judeu que perseguiu o judeu e conseguiu se vencer, fazer o que ele fez na divulgação da doutrina do cristianismo. E Paulo e Estevão, a gente tem a oportunidade de conhecer o homem Paulo. Conhecer o homem Paulo. Paulo e Estevão, Lucas não trata da figura do ser humano Paulo, mas das suas atividades. E Emmanuel nos traz como que era esse homem. Como que era esse homem. Também é reforçado por literaturas de Joséfo, de Ocono, que são historiadores que confiáveis da época, que nos trazem alguma coisa a respeito desse homem. Mas o que esse homem fez? Alguns o chamam de evangelista, teria sido o primeiro evangelista, né? Mas na verdade, se nós interpretarmos que evangelho é aquilo que descreve o que Jesus fez, falou, onde Jesus andou, um Jesus histórico, Paulo não é evangelista. Paulo não escreveu nada a respeito de Jesus. Nada. Por que isso é importante para nós? O que Paulo fez foi mostrar que é capaz de se viver o que Jesus propôs. Essa é a grande diferença entre escrever o Evangelho ou contar ou viver o que Jesus propôs. Então, para nós aproveitarmos, essa é a nossa proposta, só de estudarmos quem foi esse homem, nós teremos um Jesus mais próximo, um Jesus que não está longe e de que aquilo que ele fez eu não dou conta de fazer. Então esse homem viveu e se tornou aquele que trouxe uma boa nova através do exemplo. Ele conseguiu ser cristão. A nossa proposta vai ser analisar o que ele passou e nos colocar na mesma situação dele e ver como que a nossa vida é muito semelhante à vida que ele teve, só que a reação dele é outra. Ele pratica a proposta de Jesus no dia a dia. Porque isso não é o nosso sonho, isso que nós queremos. Nós não queremos fazer a teórica de cristianismo. A maioria de nós aqui explica se a prova for teórica, nós tiramos nota máxima. O problema é a prova prática. E a prova prática resolve o problema, que nos tira do sofrimento e nos faz ser felizes. Alguns atribuem que as cartas de Paulo sejam o Evangelho, mas não é isso não. A carta de Paulo é o seguinte: ele começou a criar igrejas, ele chamava de igrejas, mas eram centros de estudo, e para variar, esse centro de estudo era cheio de gente, como nós. O que acontece quando junta muita gente? Problema. Casas cristãs, hoje nós temos casas espíritas, evangélicas, católicas. O que tem nessas casas? Problema. Né? Problema de relacionamento, problema entre uma casa espírita e a outra. E o que é a carta de Paulo? Chegou um ponto em que ele criou tantos núcleos no mundo conhecido que ele não conseguia voltar a todos eles para mandar o povo sossegar, para acalmar as dificuldades
dificuldades de relacionamento, a luta pelo poder, a luta política, a luta sexual, uma série de problemas que todo dia a dia tem. Então a solução foi inspirado a ele por Estevão ou por Jesus, a gente não consegue identificar qual dos dois se fala com ele resolve escrever. Então as cartas de Paulo são orientações para a nossa vida no dia a dia. Não é um relato da vida de Jesus. Então nós vamos ter alguém que vive o cristianismo e orienta aqueles que querem seguir como que se procede. Então elas são atuais, elas se aplicam ao nosso dia aqui e agora. Aqui e agora. Quem que era esse homem? Vamos ver como é que ele foi preparado, porque é dito que ele é o vaso escolhido. Né? Mas vejam bem, será que ele não ia passar esse problema? Não tem vantagens ter problema? Olha como é que ele é preparado. Ele nasce lá em Tarso, capital da Cilícia, que é a atual Turquia. Né? Ele nasce mais ou menos 6 anos antes de Jesus, vai ser morto em Roma no ano 60 e poucos pelo mandado de Nero. Né? Mas olha como é que ele é preparado. Né? Nós vamos ter aqui, ele estuda em Tarso, que era um local de excelência de educação. Cultura grega, cultura judaica e cultura romana. E Paulo, inclusive, se torna cidadão romano, apesar de ele ser um judeu na diáspora. O que é diáspora? Quando Roma começa a dominar o mundo, ele chega a dominar a Judéia e começa a matar, escravizar, então os judeus fogem e formam locais de vivência em outros países, que é chamado de diáspora. Paulo então vivia na Cilícia, em Tarso, ele era da diáspora, mas apesar disso ele era um indivíduo de uma família que tinha alguma condição, ele pôde estudar, estudava muito. E as crianças das judeias, né, elas foram sobrecarregadas, porque eles tinham que estudar mais do que os outros pagãos. Eles tinham que viver o mundo real e tinham que viver o mundo exigido pela Torá, que é o livro sagrado dos judeus. Possivelmente é dito que Jesus escolheu nascer entre os judeus, porque os judeus eram monoteístas, tinham um Deus único, e porque os judeus eram o povo livre, era o povo livre. Os outros tinham deuses, mas eram comemorados quando tinha algum evento relacionado a Deus. Deus da guerra, Deus da festa, Deus do sexo, Deus da beleza, mas eles não tinham nenhuma norma de comportamento. E os judeus tinham. Tudo deles era regido pela Torá, que são os 5 livros atribuídos a Moisés. E mais uma série de comentários e propostas de conduta que hoje formam o Talmud. Então os judeus eram obrigados a saber a Torá e a saber as leis complementares. Isso era estudado desde o início. Aqui a confirmação desses dois historiadores disso. Paulo está sendo preparado para o que ele deveria fazer. Estuda retórica, veja bem, você tem que ser um bom orador. E começa a ter contato com filósofos. Nós temos um homem preparado para aquilo que ele deveria fazer. Nós temos aqui, nós espíritas, que somos um dos poucos grupos que realmente nos dedicamos a estudar. Temos chance de nascer espíritas, porque o espírita se interessa por estudar. Vamos gravando isso para nós. O que vai significar para nós isso aqui? Paulo fica sendo fluente em hebraico, em aramaico e em grego. O grego era a língua trazida por Alexandre o Grande, que predominava em todo o mundo conhecido. Isso facilitava o comércio. Então, o Roma não impunha a sua fala. Era interessante ter grego. E o hebraico também era uma língua fácil, que era interessante do ponto de vista comercial. Então, Paulo era fluente em filosofia grega e doutor em oratória. Olha a preparação desse homem. Quando tem 20 anos, ele vai para Jerusalém, que era a nata da cultura judia naquela época, e vai estudar com um dos fariseus doutores da lei, Gamaliel, que era um dos fariseus mais famosos. Nós vamos comentar o que é ser fariseu
porque Paulo vai se tornar. Isso vai começando a trazer um novo desafio inicial para Paulo, como traz um desafio para nós. Quando a gente começa a saber muito, nós podemos achar que somos melhores do que os outros. Começa o orgulho crescer em nós. O homem Paulo começa a ter esse desafio para ele. E Paulo se torna um fariseu. O que é fariseu? A palavra vem de separados. E ele afirma assim, ó, eu era circuncidado, filho de Hebreus, segundo a lei, eu fui fariseu. O fariseu é um radical. Hoje existe em Israel Hassidim. Aquele pessoal que anda só de preto, de chapéu, de cabelinho, de bola, né? Eles são os fariseus atuais. Um grupo radical. Vocês têm uma ideia do que é o Hassidim hoje? O Hassidim, eles não têm relacionamento antes do casamento, eles combinam o casamento até hoje. Depois que se casam, o marido se dedica a estudar a Torá. Quem trabalha no casal é a mulher. O marido não trabalha. Ele fica o tempo todo estudando. Tá? E tem em média 10 filhos. 10 filhos. O governo de Israel, se o dinheiro para a família falta, ele complementa com uma bolsa de família para eles lá. Então eles eram radicais. É uma espécie de ordem religiosa que viviam com contemplação, não trabalhavam, pregadores e doutrinadores, e eles definiam os conceitos do judaísmo. Então eles administravam o Estado, porque o Estado, a religião influenciava muito no Estado, tinham muito poder. Muito poder. Eles viviam obedecendo a Torá e as leis orais de interpretação e acréscimo. E esses acréscimos eram extensos e definem quem está ou não na aliança. Eles, tudo que iam fazer era ditado pela Torá ou por esses acréscimos. Tudo. E as condutas das pessoas eram julgadas em função disso, e eles começam a se tornar uma elite de poder. E Paulo está nesse contexto aqui. Capacidade cultural e o orgulho de uma população. E Paulo já começou a ficar orgulhoso disso, olha aqui a tentação. Ele fala assim, eu progredi no judaísmo, ultrapassando a maioria da minha idade e da minha raça por ser transbordante. Aqui ele começa a ficar fixado nisso aqui. E parece uma fixação boa, porque ele falava de Deus o tempo todo. Olha bem como é que você pode se fixar a Deus e esquecer o resto da humanidade. Falar de Deus o tempo todo não significa que você é um indivíduo bom. Né? A minha palavra, eles ficam analisando na carta à igreja de Corinto. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Olha o orgulho, a vaidade que começa a crescer. Ou seja, nós passamos por uma situação como essa aqui, principalmente se temos poder, temos conhecimento. Nós podemos mudar a nossa forma de dizer e mudar. Paulo está passando por essa prova. Mas como, já que Paulo não é o vaso escolhido, possivelmente Paulo tinha alguma coisa para resolver antes de conseguir fazer o que tinha que fazer, como todos nós. Não basta ser espírita, nós temos que ter a humildade de saber que nós temos compromissos pessoais, talvez relacionados ao passado, e que temos que modificar. Paulo tinha uma boa intenção, ele queria se dedicar a Deus, mas ele estava perdido na sociedade, perdido nos hábitos que eram necessários na época, perdido no poder, no dinheiro e na posição que ele estava ficando. Aí ele começa a ficar doente. Por quê? Porque olha a doença de Paulo muito antes disso aí. Ele tinha uma instabilidade de humor, ele era impaciente, agressivo e violento. Ele tinha que mudar isso
para exercer o que ele exercer, que era falar de amor. Então, algo tinha que mudar Paulo. Naquela época não tinha antidepressivo, não tinha tranquilizante, nem psicólogo. Né? Quem que ia falar para o Paulo para ele mudar? Ele achava que estava certo, porque ele seguia mesmo a lei. Ele seguia. Né? Vamos colocar nessa situação, mas eu sou espírita, que mais? Que mais? Né? Eu sou espírita, por que eu tenho que passar por algum problema? Eu não rezo todo dia? Só não falo em Deus? Mas Paulo chega a contar que nessa época aqui em que ele estava doente, tomara que me suportasseis um pouco da minha loucura. Ele olha para trás depois e vê que ele realmente era um indivíduo doente. Doente. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Paulo identifica, né, as forças interiores antagônicas que viviam dentro dele. Né? Ele está aqui querendo, como fariseu, servir a Deus, né? Mas havia uma luta interior nele, de querer fazer o certo, mas aí ele fazia algo que o insatisfazia. Todos nós vivemos isso aqui. Gente, eu não queria fazer isso e fiz de novo. Quantas e quantas vezes nós estamos no relacionamento nosso dos dias a dias e repetimos atos infelizes que nós não queríamos fazer e fazemos de novo. Mas eu rezo tanto e fiz de novo. E fiz de novo. Então, Paulo começa aqui a instabilidade. Isso aqui é uma conclusão que ele chegou depois que ele já está escrevendo cartas, né? Mas ele, veja bem, mesmo depois do conhecimento da verdade, ele ainda está lutando com a dificuldade interior dele. Somos nós. Somos nós. Mas Paulo era um sujeito provavelmente difícil de conviver com ele. Devia ser muito chato. Olha aqui. É evidente a postura agressiva de Paulo para com os cristãos, como ele mesmo afirma. Eu, pessoalmente, encarcerei grande número de santos em virtude do poder que receberam dos sumos sacerdotes e dei meu sufrágio aos que matavam. Parece que receberam poder para agir, mas não determinação de agir. Isso é muito diferente, olha aqui. Ele está irritado, ele começa a não ter paciência com aqueles que pensam diferente dele. Olha para nós aqui. Né? Mas eu tenho que fazer o povo servir a Deus, olha só. Né? Mas ele começa a ficar realmente doente, cada vez pior. Porque ele recebe um poder, se quiser ele age, mas ele faz mais do que devia fazer. Ele não é mandado prejudicar ninguém. Esse tipo de postura agressiva não era do fariseu. O fariseu é um radical que segue a lei, apesar de tudo. Quem era agressivo eram os saduceus. Os saduceus eram um grupo um pouco diferente dos fariseus, que tinham interesse financeiro. Eles eram realmente agressivos, eles controlavam o tempo na época. E esse historiador, ao rever os relatos, diz o seguinte: Paulo fez estragos reais durante o período impossível de calcular o tamanho do estrago que ele fez, sendo que foi algo que ele empreendeu por iniciativa própria. Ninguém do Sinédrio mandou Paulo fazer isso. Ninguém. Né? Alguém que está querendo agradar a Deus, né, prejudicar o semelhante, mostrava a doença que Paulo estava nela. Né? Então, há um sofrimento aqui muito grande. Muito grande. Paulo, quando eu falo da irritabilidade de Paulo para com os cristãos, suas diferenças, seus costumes sociais, transformando a vida dos cristãos em desgraças com frequentes desafios, assédios e ameaças. Ele era um fanático religioso que hoje a gente pode entender que ele procura solucionar problemas pessoais. Então ele projeta no semelhante, projeta no outro a raiva que ele vivia dentro dele. Que raiva é essa? É porque ele, ao estudar,
ele começa a perceber que já na lei de Moisés o outro existe. Existem os 10 mandamentos, né? E ele não conseguia conciliar, fazer uma convivência adequada com os outros, viver a lei de Moisés da forma que o fariseu vivia. Ele já tinha essa raiz dentro dele e ele não sabia resolver aquilo. E quando chega um cristão e começa a fazer coisa em favor do semelhante, começa a falar em perdão, a respeito à autoridade, a respeito à vida do outro, a não provocar mal em ninguém, e esse indivíduo não ser um seguidor de Moisés, irritava Paulo. Como é que pode explicar? Ele não segue ao meu Deus e faz melhor do que eu. Como é que eu vou me render a isso e perder a minha posição? Então o orgulho, a vaidade, o poder lutando dentro de Paulo, e ele vendo alguém de fora fazendo algo que ele sabe que é certo e não pode abrir mão do que ele fazia. E que ele queria fazer também, mas não sabia como. Não sabia como. Mas por que isso está acontecendo? Porque era preciso, isso é um raciocínio que fazemos hoje, de que essa vivência da proposta de Jesus fosse extremamente marcante dentro de Paulo. E o sofrimento é que nos convence. Sem sofrimento não há mudança de postura. Sem sofrimento, porque o sofrimento marca. Isso que Paulo está fazendo aqui é um mecanismo psicológico, a tensão entre a consciência e o inconsciente, o que eu faço, o que eu vejo, o que eu gostaria. Ou seja, ele tem que integrar esses dois conhecimentos simultaneamente dentro dele, e ele está tendo uma dificuldade enorme. Nós somos assim, nós temos conhecimento para ser santo, mas não fazemos o que nós sabemos que devemos fazer. Nós brigamos na família, brigamos na rua, brigamos no trabalho, não nos doamos como devíamos doar, quando ficamos doentes com uma raiva danada, né? Não concordamos com os problemas, né? Saber, e como espírita nós sabemos. Então, para fazer discurso é uma beleza, né? Vamos ter paciência. A hora que eu passo do lado de lá, não tenho paciência nenhuma. Tem que ter um mecanismo de convencimento interior. Paulo sofre. Paulo tinha que ser preparado para a tarefa que ele tinha. Aí está o valor do sofrimento, né? Talvez Jesus tenha vindo daquela forma, passando pelos problemas que ele passou, para nos mostrar o valor dessa situação aqui, ó, que é essa que nos dobra. Essa que nos dobra, né? O sofrimento é um termo ruim para nós, mas na verdade seriam estímulos fortes à evolução. E nós colocamos o apelido de sofrimento. Paulo chega ao ponto de ser desonesto. Ele combina com um amigo dele para inventar uma mentira para acusar Estevão. Olha bem quem que é Paulo de Tarso. A loucura de Paulo. A loucura, né? Chega a ser cruel, imparcial, né? Ele passa a burlar a própria lei para agredir os cristãos. E se transforma num zelota, que é um fariseu violento, né? Vós ouvistes falar do meu procedimento outrora no judaísmo, com que arrebatamento eu persegui a igreja de Deus e procurei destruí-la. Por que ele quer fazer isso? Porque ele não está dando conta da dor interior dele, ele quer agredir alguém. E nós fazemos isso. Nós fazemos isso. Como se nós acabamos tendo um certo prazer com a dor do semelhante. Eu poderia trazer isso que eu vejo no consultório, as pessoas comentando comigo, né? Porque todo mundo que entra no meu consultório, antes de responder o que eu pergunto, ele quer falar da política, né? O que eu noto é que o desejo de grande parte das pessoas não é melhorar o país, mas é alguém preso, que é muito diferente. É muito diferente, né? Que é o sofrimento do outro, sendo que o sofrimento do outro não vai resolver o problema nosso. E Paulo então começa a juntar essa aflição com a opressão de Roma em cima dele, Jesus enchendo a paciência dele, os apóstolos dando exemplos,
E ele começa a aprender seguidores do cristianismo e vai, na época não era cristianismo ainda, o nome, e começa a interrogá-los. E esse interrogatório é a maior doutrinação que Paulo já passou por ela. Até que ele conhece Estevão e Abigail, e o Estevão foi o grande doutrinador de Paulo. Paulo não dava conta de Estevão. Tudo que Paulo falava, Estevão tinha uma resposta que derrubava Paulo. Não apenas pela cultura que Estevão tinha, e é importante reforçar isso, cultura, é preciso estudar. Espíritas, instruí-vos, Kardec, né? Porque isso te dá maior condição de clarevidência da vida. Então Estevão derrubava Paulo, e por mais que Paulo tentasse, Estevão tinha uma resposta superior à de Paulo. Então Paulo doutrinou o espírito Estevão. E chegou num ponto que Paulo não aguentava, mas o que ele fez? Ele mata Estevão. Mata para ficar livre daquela questão em cima dele. E mata, e quando ele mata Estevão, né, ele começa a se perguntar como é que Deus de Abraão permite isso? Né? Como é que esse homem que não segue o Deus de Abraão fala, sabe mais do que eu? Como é que eu vou lidar com isso, com essa dor? E o meu poder e a minha posição, a nós aqui, ó. A nós aqui. Como é que eu vou perdoar? O outro não fez isso comigo? Como é que eu vou me calar se o outro fala sem parar? Né? Então, esse sofrimento de Paulo, numa proporção muito maior, é o que nós vivemos o tempo todo. Né? Só que ele vai ter uma determinação que nós temos que aprender a ter. Isso é um mecanismo psicológico. Para ele aliviar a pressão, ele tem que encontrar um alvo para agredir, e ele escolhe os cristãos. Porque, independente dos cristãos, ele já era alguém que entendia que o farisaísmo não respondia a tudo o que ele queria. Ainda aparece Jesus para encher a paciência dele, ele começou a ficar doente. Né? Paulo estava perdendo tudo. Tudo que ele construiu, ele estava perdendo. Né? Família, prestígio, a namorada, o poder, porque se ele optasse pela mudança que queria, tudo que ele tinha ia por água abaixo. Tudo. Olha bem. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, pede ao sumo sacerdote carta para Damasco. Olha aqui, ele não foi ordenado a Damasco. Ele queria matar alguém, a fim de encontrar alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, que os conduzisse a Jerusalém. Então, a situação de Paulo aqui, ó, ele chega num extremo de tensão. Está doente, está doendo, e a cabeça dele não consegue resolver aquilo. Não consegue resolver aquilo. Aí, Emmanuel nos conta o que acontece. Nós vamos ter um homem completamente sofrido, no deserto, num sol enorme em cima do camelo. São fatos que levam a um despertamento da potencialidade do espírito. Frequentemente você sai do corpo nessa hora. Então ele cai do camelo, né? Ele vê uma luz forte. Mas olha uma coisa, como que Paulo já era cristão nessa época, nesse momento. Porque ele está alucinado de sofrimento, ele cai, vê aquela luz, ele depara-se com um homem que ele não conheceu Jesus pessoalmente, apesar de ter convivido com ele em Jerusalém, mas eles não se encontraram, e Paulo reconhece Jesus. Ele pergunta, quem sois vós, né? E ele fala, sou Jesus a quem persegue. E ele aceita porque ele reconhece Jesus. Já tinha dentro dele uma figura psicamente formada, mas ele já era cristão, porque quando ele cai e Jesus fala com ele que eu sou Jesus, ele não pergunta, me ajuda, ele não pede nada. Ele fala assim, o que eu tenho que fazer? A dor faz com que um movimento imenso dentro dele faz com que ele desperte em definitivo, não aguento mais isso, eu vou me transformar. Então ele não pede nada por ele, eu quero fazer alguma coisa no meio do cristianismo. Mesmo que Paulo não visse Jesus,
Se fosse um outro evento qualquer, ele possivelmente tomaria essa posição de se transformar. É o mecanismo do sofrimento atuando aqui, né? Então Paulo é ordenado a entrar em Damasco. Ao adotar a posição de cristão, aumenta ainda mais o sofrimento de Paulo. Agora ele entra num quadro de dor e evolução. Não é mais um sofrimento que dispara o desequilíbrio para o indivíduo buscar uma solução. Ele agora teve a opção de falar: eu vou seguir Jesus. Mas aí começam as renúncias, né? Paulo perde tudo. Ele se aparta dos familiares, dos judeus, da lei, de tudo que ele tinha feito. A vida acaba para Paulo, né? Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de vir para Deus. Aqui já é dor e evolução, né? Ele sabe o que está fazendo, mas é uma decisão difícil, né? Continua ainda em uma aflição enorme. Então esse homem, agora ele está completamente só. Completamente só e desamparado. Ele tenta procurar amigos em Damasco mesmo. Alguns o atribuem que está louco, outros não querem chegar perto dele porque pega mal. Ele é procurado para ser morto, tem que fugir de Damasco. Então é um homem que tinha tudo ontem e hoje ele está fugindo da luta, né? Totalmente só. Paulo, em grande conflito psíquico, busca adaptação. Em busca de adaptação, representa o ponto máximo de esforço espiritual e de concentração de força psíquica, impondo à consciência a tarefa, às vezes tremenda, de assimilar os conteúdos que investiram sobre ela. Paulo estava pronto, mas luta contra si mesmo, né? Ele agora sabia, tinha convencimento de que não era mais um fariseu, mas o pedido de Jesus era muito grande, largar tudo, né? E nós? Né? Onde está o seu tesouro, né? Onde está o nosso tesouro? É o que Paulo estava lutando aqui, ó. Ele já tinha se convencido de que era Jesus, o governador, o grande governador da vida dele, daí para frente, mas ele tinha que se apartar de tudo para se dedicar àquilo que era a tarefa dele. Nós vamos ter um homem, uma fadiga psíquica enorme, né? E sem nenhuma ajuda. Paulo se entrega ao Cristo, mas não ao Cristo histórico, mas àquele que ele conheceu quando perseguia, a essência, mais ou menos o que João traz no seu Evangelho. Para ele não importava se Jesus nasceu aqui ou acolá, se ele andou sobre as águas ou se ele multiplicou pão e peixe. Ele queria a essência de Jesus, ele queria viver como Jesus. E ele passa a perceber o valor do sofrimento, porque ele passa tudo que ele vai sofrer daí para frente, ele fala assim: Jesus sofreu mais do que eu, né? Então nós vamos ter um despertamento pelo sofrimento e pela experiência. Que experiência? A experiência paranormal que ele teve. Que nós vamos também ver no Pentecostes. Vocês devem se lembrar que quando Jesus é crucificado, os apóstolos todos perdem energia. Mesmo quando Madalena volta e diz que Jesus está ressuscitado, eles continuam ainda perdidos. E há um evento mediúnico onde teve a xenoglossia que recapacita os apóstolos para seguirem. São grandes eventos. E no caso de Paulo, possivelmente foi algo semelhante. Um grande evento desperta não apenas a sabedoria, mas também a capacidade de Paulo. Paulo é transformado, né? Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Vive pela fé no Filho de Deus. Ele não é que Jesus está o tempo todo com ele, ele passa a viver a proposta de Cristo, né? E é importante nós pensarmos aqui que aqui eu tinha um homem do mundo que passa por uma transformação
abrupta, forte, intensa, sofrida, e aqui eu tenho um homem feliz. A ponto que nós temos já, depois de algum tempo, quando Paulo é preso e é chicoteado, ele sente uma coisa interessante. Eles estão me batendo e não está doendo. Ele parou de sentir dor. O convencimento dele era tal que aquilo não incomodava mais. Mas não foi só aí. Quando Paulo está chegando a Damasco, ele ouve uma luz ao redor e ouve uma voz. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem persegues. Entra na cidade e te dirão o que fazer. Os companheiros da viagem pararam, ouvindo a voz, e não viram, contudo, ninguém. Paulo levanta-se e está cego. Nada podia ver. Né? É só para mais uma pimenta aqui na vida dele. Né? E fica 3 dias sem comer. Isso aqui são ciclos, né, de necessidade de depuração e sem beber. E o Espírito ordena a Ananias a procurar Paulo e impor as mãos para recuperar a visão. Ananias impõe as mãos sobre Paulo, lhe caem dos olhos como se fossem escamas e volta a ver. Aqui ocorre uma transformação adicional para Paulo, em termos de cultura, porque vai iniciar a cura do homem Paulo, pelo sofrimento, mas também começa a ter contato com as potências espirituais pela manipulação de fluidos e curas e fenômenos físicos. É interessante nós pensarmos esse momento da vida de Paulo, né? Porque ele começa a curar não apenas por misericórdia, mas ele começa a agir como Jesus agia, usando curas para chamar a atenção. Mas observem aqui essas potências espirituais. Há uma informação, há um sofrimento, há um evento paranormal, que é o que o Espiritismo nos oferece: informação e evento paranormal. Nós, apesar de não termos a proposta de trabalho com a qual Paulo reencarna, nós temos a oportunidade de termos esse tipo de situação que impacta no nosso psiquismo. A mediunidade, Paulo vai chamar assim: buscai os dons espirituais, mas acima de tudo buscai o dom da profecia. Porque o dom da profecia é você dar passividade a mentor espiritual. Porque o mentor espiritual, do mesmo modo que quando há um espírito em sofrimento, que o médium o ajuda pelo contato espiritual, o mentor espiritual ajuda o médium a desenvolver-se. Quanto mais comunicação de mentor, mais conhecimento de evolução moral o médium vai ganhar. E a informação que o Espiritismo traz faz com que a nossa vida tenha um significado diferente. E Paulo então começa a entrar no campo das potências espirituais. Esse evento dele, ele descreve assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se referindo a ele mesmo, se no corpo não sei, se fora do corpo Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que o homem não é lícito falar. Então Paulo, naquele evento próximo a Damasco, ele se descreve em desdobramento, olha aqui, né? Em contato com o mundo espiritual, e houve informações de tal nível que ele não é capaz de transmitir para nós. Né? Então, porque você fora do corpo, segundo Kardec, no capítulo 8 do Livro dos Espíritos, Emancipação da Alma, ele diz que o espírito nunca está inativo. Qualquer momento que o corpo acalma, o corpo físico, acalma-se fisicamente e intelectualmente, o espírito sai do corpo e adquire potencialidades. Pode ver o passado, pode perceber o futuro e ter contato com outros espíritos, quer encarnados ou desencarnados. Então Paulo tem contatos aqui, com entidades de alto nível que transferem a ele informações
que ele não foi capaz de nos traduzir em palavras. Isso ocorre por volta do ano 34, 37. O que aconteceu aqui? Olha, Paulo teve um transe, talvez seja aquele êxtase que Kardec descreve, que é um quadro totalmente anímico. E então ele tem uma vidência, uma clarividência, não sei se astral, né? Ou se foi só uma vidência psíquica. Então Paulo começa a notar pela sua inteligência que ele não fez essa condição de evidência aqui com o corpo físico, com os olhos físicos, né? Ele já sai dessa evidência aqui, ó, com mais essas informações, começando a perceber a potência dos vários corpos que nós temos. Em verdade, Jesus fala, em verdade, vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Paulo, o homem Paulo, morreu aqui. 3 dias cegos, tempo para a construção de um novo piso. Aí ele entra em Damasco e faz um monte de bobagem, né? Ele não estava pronto ainda, ele estava na fase do entusiasmo, sem medir as consequências. Então ele vai 3 anos para o deserto. Veja bem, 3 e 3. Onde era preciso ele amadurecer o conhecimento. Nós vamos lembrar que Jesus também estava para o deserto, para que ele pudesse conseguir controlar o seu consciente, né? E incorporar todas as novas informações vindas para ele pelo convencimento e pela dor. Né? Pelo convencimento e pela dor. Nós devemos pensar o que significaria para nós isso aqui, ó. Afastar do fogo, afastar da confusão, procurar serenidade para conseguirmos reorganizar o nosso psiquismo. Eu não sei como que eu proporia isso aqui, sabe? Mas isso deve ter um ensinamento para nós, senão isso não constaria de Atos dos Apóstolos, nem Emmanuel trabalharia tanto com isso aqui. Como Paulo conheceu Jesus? Ele já estava convencido de que tinha Jesus. Mas há uma coisa interessante aqui. Por que Paulo fica cego? Alguns autores acham que foi uma cegueira psicogênica, né? Ele não dava conta de perceber toda aquela amplitude do que estava acontecendo com ele. Isso aqui é um autor, né, que afirma que seria uma cegueira psicogênica. Isso aqui pode acontecer mesmo. Pode acontecer mesmo. E Ananias, ele aparece como alguém para potenciar Paulo. Eu estive sofrendo, estive doente, estou cego, e é um cristão, o mesmo que eu achei que me prejudicava com a Abigail, que faz isso comigo. Ele aqui não apenas perdoa em definitiva Ananias, como se submete a ele e se convence do poder de Jesus. E aí Paulo entra no campo de poder usar as propriedades espirituais do magnetismo dos fluidos pelo impulso que Ananias lhe dá. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levar enfermos os lenços e aventais de uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Então Paulo começa a compreender o que irradiava dele. Além das informações que ele trazia, ele começa a expor a sua potência espiritual. Paulo passa a fazer curas pelo uso do magnetismo. Aí vem a seguinte pergunta: por que ele não fazia o mesmo antes? Por que antes Paulo não curava? Por que nós, espíritos, não curamos? Por que quando nós vamos dar passe em alguém, eu vou lá cumprir a tabela? Será que quando eu vou dar passe em alguém, eu vou convicto de que eu posso curar? Né? O que mudou em Paulo aqui? O corpo é o mesmo, o espírito é o mesmo, o perispírito, o corpo astral é o mesmo, o corpo mental é o mesmo, o corpo causal é o mesmo. Aqui eu não curo e aqui eu curo. Qual que é a informação para nós aqui? Né?
que é o uso do magnetismo, é a ação magnética fluídica de Paulo. É de se perguntar a todos nós espíritas o que é que nós deixamos de fazer para não curarmos. Né? É lógico que o espírita tem uma desculpa boa, é carne. Quem falou que é carne? Mais da metade das doenças que nós temos não são doenças kármicas, são doenças que nós arrumamos aqui e agora, e todas podem ser curadas. Todas. Né? Todas as doenças têm processo inflamatório que não é kármico, e o passe é o único remédio que acaba com o processo inflamatório. Por que o espírita não cura? Não é que nós estamos aqui, ó. Nós somos igual Paulo antes de conhecer Jesus. E convocando os 12 discípulos, deu-lhes vontade e poder sobre todos os demônios para curar enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Você repara que Jesus só fazia isso com os apóstolos e não mandou só fazer pregação, não. Nós espíritas paramos aqui, ó. Tem casa espírita que tem medo de curar. Né? Não tem medo de curar. E curai os enfermos que nela houver, e dizeis, é chegado a vós o reino de Deus. Quer dizer, esse é o papel do Espiritismo. Ó. Mas o Espiritismo tem medo disso aqui. Tem medo. Por que ele tem medo? Porque conhecer os fluidos significa o seguinte: você consegue curar pela pureza dos fluidos produzidos, qualidades morais e pureza de intenções. Olha onde Paulo começou a entrar aqui. Ó. E pela energia da vontade. Que o fluido não sai de nenhum de nós sem que eu queira. Seja ele o fluido mais denso, que é do duplo etérico, que é chamado em parte, na sua parte, no sentido de ectoplasma, ou o fluido do corpo astral, ou o fluido do corpo mental, ele só sai em nós pela ação do pensamento. Isso é fala de Kardec. A energia da vontade, ou seja, o desejo de ajudar, provoca maior emissão fluídica e dá ao fluido maior força de penetração. Aí Paulo entrou aqui. Era o mesmo Paulo que, por informação e por convencimento, se transformou em fé. Ele passou a agir. Não tem nenhum espírito agindo por ele, como acontece no passe. Não tem nenhum espírito agindo por nós. Somos nós que damos passe. Os espíritos ajudam a todos juntos, mas não sozinhos. Cura pela transmissão fluídica, substituir uma molécula malsã por uma molécula sã. Você tem que estar, do ponto de vista físico, bem para dar passe, e do ponto de vista emocional e, se possível, moral, e capaz de obter mais curas. Paulo, nesse ponto, estaria mais capacitado do que muitos de nós. Então, nós vamos ter dois tipos de fluidos, basicamente. Aquele que nós encarnados temos, que vem do pretérito, que só nós temos, os espíritos não têm, só encarnados têm, por isso que nós temos que dar paz. Nós temos que querer doar esse fluido. É um fluido do magnetizador e depende da força e da qualidade do fluido. Eu tenho que me preparar para o passe e tenho que emitir uma força de vontade para que o fluido saia de mim. Dar passe não é ficar rezando, pedindo a Deus para fazer a parte dele. Vocês vão ver que Paulo não fica pedindo a Deus para curar ninguém. Ele vai e cura. Porque ele usa o fluido mental que comanda os outros fluidos, adequando os outros fluidos ao que o paciente precisa. E o fluido perispiritual que todos temos. Todos temos. Mas observe a fala disso aqui na ação de Kardec, olha, para nós ver Paulo atuando. Esse fluido não é só para curar, é para aliviar, para provocar sono sonambúlico, espontâneo, ou por uma influência física ou moral qualquer. Os espíritos usam o passe para matar o corpo físico, quando a gente está desencarnando, mostrando como que a nossa mente tem que atuar e como Paulo aprendeu disso, né? O fator limitante para nós, e que Paulo conseguiu conquistar,
está escrito no livro dos Evangelhos segundo o Espiritismo. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé em ação. É pela fé que ele cura e produz fenômenos singulares qualificados de milagres. Isso é Kardec falando, olha falando para nós fascistas. Se todos os encarnados se achassem convencidos da força que trazem em si, todos, não tem nenhum melhor que o outro, e quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que chamam de prodígios e que não passa do desenvolvimento de faculdades humanas. Veja bem então Paulo atuando. Paulo estava cego. Era uma questão possivelmente psíquica, talvez seja. Nós não sabemos se o estresse da viagem, mais uma série de desidratação, mas não sei o que, pudesse provocar uma neurite nele curada depois. Mas se fosse psíquica, o que Ananias fez foi uma emanação do corpo mental para que ele convencesse Paulo que ele podia ver. Mas aqui tem outra cegueira, olha aqui. Elimas era um mágico que vivia sugando determinado procônsul na cidade de Pafos. E esse procônsul chama Paulo, fica sabendo das curas que ele faz. E Paulo, e esse Elimas começa a criticar Paulo. E Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Filho do diabo, pois agora eis que está sobre ti a mão do Senhor e ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele uma névoa de obscuridade. Repare então como é que Paulo faz aqui, provocando uma doença. É lógico que ele não queria vingar, né? Ele, na sabedoria dele, na inspiração, ele estava discursando, né? Ele ia fazer um convencimento ao procônsul, mas também a esse homem, Bargesos, também chamado Elimas, que estava em erro grave, né? Então ele provoca uma cegueira, porque você faz o que quer com o magnetismo. Lembra que nós mostramos atrás, provocar uma influência física qualquer? Então eu sou capaz de aliviar a dor, eu sou capaz de fazer dormir, eu sou capaz de fazer desdobramento. A minha vontade é que produz o tipo de fluido que sai de mim. E nesse caso aqui, é o que André Luiz ensinou. O passe é um fenômeno hipnótico. Para definir o medianeiro do passe magnético, por autêntico representante do magnetizador espiritual frente ao enfermo. Então ele provoca uma hipnose no indivíduo. O indivíduo se sente cego. Paulo vai curar Elimas mais tarde em Jerusalém. E depois, um outro caso semelhante, em Roma, ele está preso. E é procurado por Acácio Domício, um dos importantes da lei, de grande influência política, que estava cego, o terceiro caso a seguir. Havia pouco tempo e queria ser curado. Paulo impõe as mãos, repara que a imposição de mãos é eficaz, e convida-o a ver. E Paulo estimula o indivíduo a ver. Repara que Paulo não está rezando. Ele emite uma ordem para que a ordem, o fluido mental dele atue no psiquismo do indivíduo, para ele se convencer que pode ver. E Paulo, usando fluidos mais densos com a imposição de mãos, ele corrige a necessidade fisiológica. Vejo, grito romano que ajoelha e diz: vosso Deus é verdadeiro. Isso está em Paulo escrito no capítulo 9. 3 casos de cegueira, né? 3 casos de cegueira. E ainda, em Listra, certo homem aleijado, Paulo está pregando na praça pública, paralítico desde o nascimento, que significa doença séria na época, nunca andou, ouviu Paulo e foi ver Paulo falar. E Paulo fixando nele os olhos, olha aqui, porque o passe deve ser dado de olhos abertos, o olhar é uma das maneiras de projeção fluídica, e com a ordem de cura, e vendo que o indivíduo possui a fé para ser curado, porque o paciente deve ser informado de que aquele ato pode trazer benefício, disse em alta voz, ele não está rezando. Ele emite o fluido
e faz uma ordem com as palavras. Apruma-te direito sobre os seus pés. Eu ouvi André Luiz várias vezes dizendo que dá passes, mentalizando palavras de cura. Ele não está suplicando a Deus isso ou aquilo. Ele saltou e andou. A multidão classifica como Deus. Mas Paulo e Barnabé dizem: nós somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que dessas coisas vos convertais ao Deus mesmo. Eu posso gastar meus 5 minutos? Aqui é para provar que a onda magnética pode agir à distância, como o Paulo fez. Isso hoje é um fato de o homem está ali de pé, ele aqui orando, fazendo o discurso dele, e ele cura à distância pelo olhar. Isso é provado hoje pela ciência, chamado de sincronicidade. Só quero mostrar uma outra. O que Paulo fez com o cego de Limas, quando ele coloca a cegueira dele? O passe é um ato mediúnico. A corrente mental, ela pode reproduzir suas próprias peculiaridades em outra corrente mental que sintonize com ele, enquanto perdura a sustentação de fluxo, gerando felicidade ou infelicidade. Isso é o mecanismo da obsessão e é o mecanismo da influência mental do passista sobre o paciente. Você cria uma ideia de cura, o paciente sintoniza com você e você implanta no corpo mental dele a ideia da cura. Com a repetição do passe, essa ideia repetida acaba criando um núcleo de cura no indivíduo e ele se mantém depois sozinho. Para Paulo ou para Jesus, com um poder mental muito maior, uma exposição ao fenômeno é suficiente. Para nós tem que ter mais. Mas apenas para encerrar, uma outra cura interessante aqui, que Paulo é preso, é levado para Roma, e ele avisa que o navio vai naufragar, eles não ouvem, o navio então vai a pique, e eles são salvos na ilha de Malta. Eles ficam muitos, 15 dias sem alimentar. E Paulo então quer fazer uma fogueira, e quando ele vai jogar a lenha na fogueira, tem uma víbora que prende minha mão. Porém, ele sacudiu o réptil no fogo, não sofreu mal algum. Eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto, mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, ele foi mudando de parecer, dizia que ele era um vírus. Essa é uma cobra mortal, e ele é mordido por essa cobra e não morre. Não morre. Por quê? Porque a mente confiante coordena o processo de formação de anticorpo no sangue. O comportamento mental gera fisiologia ou patologia das funções do sangue, incluindo os fatores imunológicos. Isso é da Joana de Ângeles. Isso é chamado hoje pela ciência de psiconeuroimunologia. A nossa mente provoca alterações do sistema nervoso, no sistema imunológico e no sistema endócrino. Paulo sabia que tinha uma tarefa: eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Né? Com isso, ele produziu os anticorpos de células imunológicas suficientes para neutralizar o vírus, o veneno da vida. Se aplica a nós, porque todas as vezes que estamos doentes, a nossa fraqueza de fé é tão grande que nós provocamos, pelo nosso medo de morrer, pela nossa revolta do que estamos vivendo, uma alteração no sistema imunológico que gera um processo inflamatório que não é doença kármica e que quase sempre nos leva a morte. Nós nos matamos. Nós nos matamos mais rápido. Então, por isso é que a assistência do passe é fundamental em qualquer doença, porque como isso aqui, nós não somos Paulo para não termos medo de morrer, ou pelo contrário, querer viver para ajudar o semelhante, né? O passe é uma maneira de controlar esse sistema imunológico e nos manter vivos. Então, a nossa proposta foi de trazer um homem como qualquer um de nós, passando uma série de problemas muito maiores do que os nossos, como nós passamos.
e como que há convencimento dele de querer ser um homem bom, simplesmente querer ser um homem bom, transformou a vida dele para não ser feliz. Nos falta investimento em nós, né, de querermos, e é possível. Paulo viveu a proposta de Jesus. É isso que nós queremos fazer. Muito obrigado. Oi, gente, muito bonito, né? Muito bom esses momentos que nós vivenciamos aqui. Quanto aprendizado, quanta oportunidade para despertamento, vendo que, assim como ele, nós também. Eu acho que ele sempre está ligado. Assim como ele, nós também temos o potencial de, nos melhorando, ajudar a nós e ajudar o nosso semelhante. Então é muito a agradecer. Então nós vamos fazer a nossa prece, né, de gratidão por essa semana. Vamos nos aquietar, vamos fechar os nossos olhos, pensar em Kardec, pensar em Paulo, pensar em Francisco de Assis, né, que hoje é o dia de Francisco de Assis, e lembrar do Pai dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Senhor, queremos agradecer por essa noite tão bonita e por essa semana. Queremos agradecer pelos palestrantes e pelas exposições que nós podemos ouvir aqui. Elas foram tão bonitas, Senhor. Nós podemos identificar uma vibração caliciosa, uma vibração que nos falou ao coração. Como foi boa toda essa semana. Senhor, não nos deixe perder tudo isso que nós estamos a sentir. Obrigado por Kardec, obrigado por Paulo, obrigado inclusive por Francisco de Assis. Que nós possamos ter novos despertamentos voltados para a caridade. E quem sabe tenhamos a coragem também nós de, com o nosso coração genuflexo, poder dizer: Senhor, que quereis que nós façamos? Então, que nós possamos levar conosco essas vibrações que nós vivenciamos aqui nessa noite e nessa semana, e que elas possam estar conosco, que nós não as percamos, e que elas possam se expressar nos ambientes onde nós